amantes de séries, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre possíveis séries no universo Harry Potter. Antes de começar o vídeo, o mais importante é você já se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. Se inscreveu? Agora é só apertar os botões de curtir e compartilhar o vídeo com os amigos, que ajuda bastante o canal a crescer e também aquece aqui o coraçãozinho, então faça isso por favor, deixa aqui meu pedido e vamos ao vídeo. Bom, não é de hoje que os fãs de Harry Potter, eu inclusa, pedem uma série ambientada no universo Harry Potter um tanto para expandir o universo. Deixando um pouco a autora de lado nesse momento, né, vamos fingir que ela não esquece que a Evanna Lynch escreveu os livros. Nós vamos entrando aqui numas possibilidades que eu acharia interessante. Não tem nada tipo para expandir Animais Fantásticos nem nada, mas também não vai ter, por exemplo, sobre os marotos. Eu não acho interessante a parte dos marotos porque eu acredito que já tenha sido explorado o suficiente dentro das memórias, dentro dos livros. E também seria praticamente 5 meninos se bulinando na década de 70 e a Lilian, então só a Lilian e o Remo eu considero que realmente são preciosidades, o resto é tudo, não faria no mesmo saco, mas é tudo chatinho, né, nesse sentido de adolescente chato, então eu não acho que seja tão interessante assim, pelo menos focado nos marotos. Eu vou dar uma opção aqui que talvez seja até interessante e também consiga expandir o universo sobre os marotos. A primeira coisa que eu quero aqui falar é, eu gostaria muito de uma série sobre os fundadores de Hogwarts. Eu sou muito apaixonada por essas coisas de história de origem, de acontecimentos iniciais, e eu sinto falta de saber como Helga, Rowena, Codric e Salazar se conheceram e decidiram, epa, vamos criar aqui uma escola mágica. Então, o começo de Hogwarts eu acho que seria interessante saber, por exemplo, por que o Salazar resolveu construir uma câmara secreta, né? E como aconteceu realmente essa briga entre o Codric e o Salazar. Se for realmente só porque pela perspectiva do que a gente vê, então, e não só de Hogwarts, mas eu acharia interessante também sobre uma coisa também das outras escolas. São 11 escolas no total, a gente ainda não conhece todas, porque a J.K. Rowling fica também enrolando, ela fica mais preocupada com os outros do que focar no seu próprio universo. Então, eu gostaria muito de saber, por exemplo, mais dessa coisa da escola, por exemplo, do Castelo Bruxo, da escola do Japão. Seria interessante se trouxessem roteiristas dos próprios países, dos próprios países, né, para aumentar ainda mais a questão da mística, da propriedade de trazer sobre esses castelos e como cada escola funciona realmente. A gente sabe um pouquinho de Vilmorne, mas a gente não sabe do resto. Então, como essa escola funciona realmente, questão de passagens de alunos de cada ano, como realmente isso tudo vai acontecendo, porque eu acho interessante esse caminho que se leva até algumas coisas. Eu sei que é um pouquinho chatinho, poderia ser um pouco chato, mas eu acredito que isso falta um pouco dentro do universo mesmo Harry Potter, dentro do cânone. Falei um pouco das escolas, também é bom falar que eu gostaria muito de saber fora disso, né? Fora do mundo mágico, né? Como as pessoas se comportam, do mundo da magia se comportam dentro do mundo real, do mundo mortal. A gente vê um pouco sim em Hogwarts, até na França. Com Animais Fantásticos a gente viu sim, mais de Hogwarts, viu dos Estados Unidos e viu um pouco da França. Mas eu acho que e talvez a gente veja em breve aqui no Brasil, né? Talvez porque Animais Fantásticos está em outra questão aí de problemáticas com a Warner, mas é outra história. Mas e o resto, né? E fora das épocas, né? Como tudo isso foi caminhando? Porque também sinto falta dessa coisa dessa mistura do mundo mágico com o mundo não mágico que
deixou um pouco a desejar, ao meu ver, nos últimos, analisando hoje mais velha, o negócio ficou tudo o mundo mágico, mas e o resto? Então fica um pouquinho aí também. Uma coisa que eu gostaria, algumas coisas que eu gostaria bastante também é mostrar alguém que abdicou, entre aspas, o mundo mágico, que decidiu não seguir as profissões do mundo mágico, né? E utiliza a magia mais levemente, não é tão vou usar para tudo. Também essa coisa de ser uma pessoa mágica e se relacionar com outras pessoas mágicas, contar esse segredo, né? Contar para os amigos tudo mais, existe magia, eu posso te mostrar um pouco, posso ou não te mostrar, então essa questão dessa conversa mesmo, desse diálogo entre o mundo mágico e o mundo não mágico. Vamos focar no mundo mágico? Então, como é uma pessoa, o trabalho de uma pessoa, o trabalho chato mesmo de uma pessoa dentro do ministério. Não tô falando de auror, não tô falando de ser juiz nem nada, porque eu não quero isso. Eu quero aquele trabalho chato mesmo. De ficar assinando papelzinho porque fica ter que criar alguma coisa e não tá afim de criar naquele dia. Ou de pessoas que moram e trabalham em Hogsmeade ou trabalham no Beco Diagonal. Saber mais dessa rotina. Saber mais da rotina de, por exemplo, quem trabalha no Flores Borrões. Saber mais de quem trabalha com Gringotts, né? Então, mesclar um pouco disso. O que é um repórter do Profeta Diário? Como é o dia a dia dos clubes, né? Dos times de quadribol. A gente sabe que a Gina jogou em time de quadribol. E como é isso? Como é essa coisa profissional? Como é até a passagem de chegar a uma Copa do Mundo? Então, também essa coisa fora do núcleo Hogwarts seria bem interessante para mim, para também expandir sem precisar dos mesmos personagens, que é um detalhe que me deixa um pouco pé atrás em muitos momentos, porque são sempre os mesmos personagens entre aspas, mas são pessoas conhecidas, não são personagens conhecidos que rodam ali a questão da escrita da Rowling. E por que não expandir isso de uma maneira um pouco mais direta, né? Buscar essa expansão sem precisar de mostrar agora, né? Hoje em dia seria a Minerva, o Neville, o Harry, o Rony, a Hermione, tudo. Não precisa disso. Eu acho que isso fica sempre deixa ali de escanteio um pouco, que não precisa ficar tão pesado nas mesmas narrativas. Outras coisas também que eu gostaria bastante são questões do ano escolar mesmo. Se quiserem focar em Hogwarts, eu acho que tem muito mais a explorar do que apenas as mesmas coisas. Agora, por exemplo, seria interessante ver se a tecnologia chegou a Hogwarts de certo modo, como é essa interação com a tecnologia, né? E mesmo assim não precisar, por exemplo, mostrar os professores que a gente conhece. É óbvio que eu gostaria muito de ver o Matt Lewis de volta, mas ele não precisa estar lá, por exemplo, todo episódio. Ele pode fazer uma participação. É óbvio que eu acredito que a maioria dos atores gostariam de voltar a interpretar os personagens. Então, a gente não precisa ficar falando assim, volta, volta. Eu acho que eles gostariam. E mostrar isso, né, de alguma coisa que está acontecendo agora ou que aconteceu logo depois da Batalha de Hogwarts. Não logo depois, mas, sei lá, 2, 3 anos depois. E esse começo, essa nova ascensão de Hogwarts. Ou momentos, né, até antes de ascensão, por exemplo, de não precisando focar se tem alguma ameaça, não precisando ser Voldemort ou Grindelwald, sabe? E realmente trazer mais as relações humanas, porque vamos ser bem sinceros que a gente consegue mostrar isso, né? Relações humanas é um grande vilão também. A gente, sabendo construir, pode ser uma grande narrativa assim, com um mundo mágico só de fundo mesmo. Não precisa ter um grande vilão mágico. Então, pode ser isso também. Ou até mesmo, se quiser explorar alguns personagens,
que a gente, Potterhead, já conhece, pode até explorar, por exemplo, pode até explorar o Carlinhos, que não teve nenhum destaque nos filmes, né? O Carlinhos Weasley foi literalmente deixado de lado. Então, o que é o trabalho dele com os dragões na Romênia, né? Qual foi a trajetória dele? Então, podendo explorar isso também, focando no Weasley, mas deixando o resto de lado, né? Que é o principal. Então, a gente tem tantos personagens aí que a gente conhece, mas foram deixados de lado, então foque em algum. A gente tem, por exemplo, a Hannah, que a gente tem pouquíssimas passagens dela, como no livro. A principal é no sexto, né, que a mãe dela morre. E, por exemplo, a Astoria Greengrass, que simplesmente apareceu e casou com o Draco. Eu gosto bastante da Astoria, eu acho que é o único personagem possível em Cursed Child, né? E o Draco também, porque eu gosto do Draco, mas enfim. Mentira, o Scorpius também. Eu gosto muito dos Malfoy, mas enfim. A gente não. Na questão, por exemplo, das famílias mesmo, a gente não precisa focar só nos Malfoy, nos Black, nos Potter, nos Weasleys, nos Malfoy mesmo. Tem outras famílias que dá pra serem. Conseguem ser exploradas, expandindo o universo sem precisar focar, né, voltando sempre para a mesma, aquela coisa igual o ralo, né, a gente espalha água e o ralo volta, assim, tudo no meio, quando é construído direito. Então, não precisa focar sempre naquele núcleo, a gente pode ir expandindo assim, ó, e criar raminhos, e fazer as pessoas se apaixonarem por outros personagens. E, novamente, não precisa ser apenas no Reino Unido, a gente pode expandir para outros lugares. Como a gente conhece Bulbatongs e conhece Durmstrang, mas a gente não conhece também mais nada, né? A gente tem o torneio Tribruxo, mas e o resto, né? Como funciona ali dentro da escola? Como Bulbaton e Durmstrang conseguem a questão dos alunos, questão dos uniformes, questões também pós-torneio de Tribucho também, porque é um trauma também para eles o que aconteceu no torneio de Tribucho, a gente não sabe mais nada. Então, expandir isso. Eu tô fazendo esse vídeo principalmente porque dia 31 é aniversário do Harry Potter, né, no cânone, então está completando 40 anos, então eu acho interessante trazer isso também. E essa questão também, de, por exemplo, do começo dos anos 2000 agora, sem precisar focar nas crianças Potter, Weasley, Malfoy, nanã, se quiser focar na década de 70, não precisa necessariamente focar nos marotos, né? A gente consegue ter outros personagens. A gente sabe que o Voldemort está em ascensão, mas a gente não precisa vê-lo, né? A ascensão dele a gente já conhece, a gente não precisa ficar... E não precisa ficar lembrando, olha, o Voldemort está chegando, olha, o Voldemort está chegando, olha, estamos criando a Ordem da Fênix. Não precisa disso, pode ter uma pessoa totalmente paralisada por tudo isso também. Então, saber criar essas narrativas, os enredos seriam muito importantes para expandir e deixar o mundo mágico mais como um pano de fundo e não necessariamente a principal coisa. Eu acho que eu sinto falta um pouco disso também. Então, é isso meus pensamentos nessa quarentena, que aflorou bastante com as questões de séries sobre o mundo Harry Potter. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e também deixe aí nos comentários quais séries do mundo Harry Potter você gostaria de assistir, se você gostou dessas minhas ideias, se você gostaria de elaborar um pouco mais. Os comentários estão abertos. Lembrando que amorzinho, né, não seja tão ríspido, que, né, amor, né, gentileza gera gentileza, então é bem importante isso também. O site está linkado na descrição, tem muita coisa acontecendo essa semana. Ontem, aliás, foram divulgados os indicados ao Emmy, então tá a lista completinha dos principais lá no site. Tem também as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. É muito importante você também siga e curta as redes sociais, então fica aí meu pedido e até a